Ela foi a primeira mulher a integrar o Superior Tribunal de Justiça, onde é ministra desde 1999. Mas foi como Corregedora Nacional de Justiça, cargo que ocupou até o mês passado, que Eliana Calmon, a convidada do Canal Livre desta noite, mexeu com as estruturas do judiciário. Como corregedora, Eliana Calmon inspecionou dezenas de tribunais pelo país. Apesar da forte resistência, abriu processos disciplinares contra magistrados cujos patrimônios eram incompatíveis com seus cargos, entre outros desvios de conduta. Em seus 2 anos no órgão, cerca de 10 mil processos foram abertos, sendo 9 mil deles solucionados. 50 sindicâncias foram instauradas e 8 juízes afastados. Em entrevista em setembro de 2011, Eliana Calmon chegou a falar em bandidos de toga, o que provocou reação imediata de associações de magistrados e até de ministros, como o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, César Peluso. Acusações levianas que, sem identificar pessoas, nem propiciar qualquer defesa, lançam, sem prova, dúvidas sobre a honra de milhares de juízes. A polêmica reacendeu a discussão sobre o papel do Conselho Nacional de Justiça. Uma ação no Supremo Tribunal Federal contestava o poder do CNJ de investigar desvios de condutas de magistrados brasileiros. A decisão do Supremo veio em fevereiro deste ano. Por 6 votos a 5, os ministros do STF decidiram pela manutenção do poder de investigação do CNJ. Além das atividades como ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon assumiu recentemente a diretoria-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Prestes a completar 68 anos e autora de um livro de receitas, seu hobby favorito, Eliana Calmon vem ao Canal Livre falar da fase atual da justiça brasileira. E para entrevistar a ministra Eliana Calmon, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Ministra, boa noite, bem-vinda. Boa noite. O judiciário brasileiro vive, talvez, assim, o seu primeiro período de grande popularidade, produto de 2 fatos políticos muito bem identificados. A ação do Conselho Nacional de Justiça e agora o julgamento do Mensalão. A senhora acha que essa popularidade está de acordo com o momento que a Justiça vive? Eu acho que ela é uma coisa fabulosa para o Poder Judiciário e até nós demoramos muito de chegar a isto. E por quê? Porque a partir da Constituição de 88, os poderes foram sendo democratizados e foram sendo mais popularizados, faltando o Judiciário chegar a esta nova performance. E agora chegamos. A senhora acha que o divisor de águas que indica que o Judiciário mudou é o julgamento do Mensalão, onde a gente está assistindo votos numa linguagem acessível, sem aquele latinório tradicional que os juízes usam? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Todo esse movimento de mudança, ele começa muito antes de aparecer, né? De nós, da população, tomarmos conhecimento. É algo que vem de uma forma crescente e latente. E ela veio como uma explosão. Ou seja, no momento em que o Supremo Tribunal Federal adquire uma posição de tribunal mesmo, de julgamento, porque eles estão julgando ali como se fossem juízes de primeiro grau. O que está acontecendo? Está acontecendo que toda a magistratura está direcionada para aquele modelo, porque o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, ele dá o diapasão de como se porta a justiça. Em um julgamento de ação de inconstitucionalidade ou nos julgamentos de recursos extraordinários, eles ficam muito longe da base, muito longe dos fatos. É um julgamento muito técnico e teses jurídicas que são examinadas. Mas nesse julgamento do Mensalão, eles estão examinando prova. Eles estão fazendo o trabalho que o juiz de primeiro grau faz, de forma que eles estão imbuídos na condição de juízes, de julgadores. E isso é que faz a diferença. Doutora,
há algumas novidades aí no modo como o Supremo está julgando o mensalão. Novidades muito sérias, como, por exemplo, uma certa flexibilização na interpretação de provas. Não é? O ato de ofício, que antes era condição sine qua non para a condenação, já não é mais. Essa elasticidade envolvendo o conceito do domínio do fato, que mostra mais a evidência do que a prova. Isso é muito importante, é uma mudança fundamental. Como a senhora disse, o que acontece no Supremo acaba se espraiando pelos outros tribunais. Como é que a senhora vê os efeitos disso em todos os tribunais do Brasil? Porque é uma referência nova. É uma referência inteiramente nova. A linguagem, como o senhor bem pontuou, a linguagem é nova, a flexibilização é nova, a interpretação do direito é novo. E isto está acontecendo exatamente porque eles puderam sair, porque o recurso especial e as ações diretas, as ações constitucionais, elas são muito acanhadas em termos de julgamento de fato. Este julgamento propiciou ao Supremo tomar o lugar e até a certa indignação que tem o juiz que examina a prova, que examina o fato, que está no tete a tete com os fatos. E agora, o Supremo Tribunal Federal, ele sai um pouco daquela retaguarda, porque era um formalismo muito grande, né? Onde se olhava assim as minúcias do processo, se olhava muito as teses jurídicas, e as teses jurídicas eram levadas pelos grandes escritórios de advocacia, e eles ficavam quase como em uma camisa de força. Agora é diferente. Agora estão examinando os fatos, e aí eles se encontraram com a justiça verdadeira, a justiça que examina o caso concreto ali, nu e cru. Isto vai ser importante, importantíssimo, porque as teses vão ser firmadas a partir deste pensamento. E a magistratura vai, sem dúvida alguma, seguir estes caminhos. A senhora acha que o indício hoje passou a ter um outro valor no julgamento, não digo igual à prova, mas equivalente? Sim, porque o que acontece é o seguinte, como nós magistrados sempre dissemos, indício é prova. Agora, eu não posso pegar uma prova indiciária e sozinha construir uma tese de condenação. Mas o Supremo está demonstrando que ele também considera a prova indiciária como uma prova. Né? E se o Supremo ficasse dependendo do ato de ofício, por exemplo, para condenar alguém, jamais um corrupto seria condenado, porque ninguém vai assinar o seu ato de corrupção. Um dos fenômenos, um dos instrumentos para a corrupção é o formalismo jurídico. Porque todo corrupto é um legalista. Aí a dificuldade de se pegar o corrupto, porque ele cumpre a lei formalmente ao pé da letra. Daí porque as defesas dos grandes corruptos, dos crimes de colarinho branco, são sempre defesas processuais, para pegar exatamente a falta processual, a falta da justiça. Então nós, magistrados, que trabalhamos com esse tipo de processo, somos quase... ficamos sentados quase no banco dos réus, porque nós ficamos defendendo o trabalho que nós realizamos. Quer dizer, na condenação. O judiciário, num determinado momento, passou a ser prisioneiro das teses jurídicas de grandes advogados, que ganham milhões com esse procedimento. Exatamente. É como se a deusa Tênis tivesse tirado a venda dos olhos, é isso? É assim como se tivesse destampado para uma realidade diferente. Então, hoje, os brasileiros estão todos maravilhados. E eu quero dizer o seguinte, não importa se condene ou absolva, não é esta a questão. A questão é falar de uma forma que o povo entenda. Eu lá atrás, numa entrevista que eu dei em São Paulo, na Justiça Eleitoral, eu já dizia, antes de começar o julgamento, o Supremo
vai ser julgado pelo povo brasileiro. Isso desagradou alguns ministros do Supremo. Imagine que o Supremo vai ser julgado pelo povo brasileiro. Ora, todas as instituições devem ser julgadas e apreciadas pelo povo brasileiro. O tempo todo, inclusive né? o Supremo Tribunal Federal como instituição. De forma que o que está acontecendo é lição de cidadania. Quando eu vejo pessoas simples que se sentam em frente à televisão para assistir à TV Justiça, isso é muito interessante. Doutora, a senhora acha que essa nova fase, digamos assim, começou ali no julgamento do CNJ? Porque ali foi um momento crucial, né? Aliás, o resultado foi apertadíssimo, né? 6-5. Né? Ali foi um marco. A senhora não acha? Acho. Acho que ali nós começamos a mudar a história do judiciário brasileiro. Isso. Ali nós dissemos exatamente como vai se portar a justiça do século XXI. Só para o telespectador entender, aquele julgamento deu ao CNJ condições e poderes para investigar juízes, independentemente das corregedorias locais, que não funcionam. Né? Exatamente. Continuam não funcionando. O grande problema é o seguinte: os órgãos de controle dentro da estrutura organizacional do governo brasileiro nunca funcionaram. Elas foram feitas para não funcionar. Quando elas funcionam, elas incomodam. Né? Então, no momento em que o Estado começa a se aparelhar, a reboque de uma Constituição que deu toda esta conotação de uma nova administração e de uma exigência internacional, porque o Brasil passou a ser uma referência como mercado consumidor. E no mundo globalizado, o Brasil tem um valor extraordinário. Aliado a este interesse pelo Brasil, vem o quê?